Oi, gente. Bom, na aula de hoje a gente vai prosseguir, o que a gente vem fazendo na ordem do Código de Defesa do Consumidor. A gente vem trabalhando artigo por artigo, né? A gente já vem fazendo isso nas nossas aulas presenciais e a gente continua com essa didática nas aulas online, tá? Na última aula a gente trabalhou, eu postei uma aula e debati com vocês um tema muito relevante pra gente, que são os contratos de adesão, né? Então, tem uma videoaula disponível para vocês sobre o tema. Eu deixei uma atividade no fórum também para vocês, uma série de perguntas. E é um tema muito importante porque, primeiro, ele é um tema muito relevante para o próprio consumidor, né? Que precisa ficar atento. Então, o CDC ele se preocupa em regular esse tipo de contrato de modo a proteger o consumidor, né, já que ele não tem a possibilidade de negociar esse contrato. Então é importante que ele seja protegido de uma eventual má-fé, de uma cláusula abusiva, uma cláusula restritiva de direitos, enfim. É necessário fazer isso e o Código de Defesa o faz, né? Bom, e aí, prosseguindo além disso, os contratos de adesão, eles também são muito importantes porque eles são contratos que a gente, enquanto consumidores, temos contato o tempo todo. A gente tem contato direto com esses tipos de contrato, né? A gente adere a esse tipo de contrato muito, né? Nos planos de saúde, planos de telefonia, planos de TV a cabo, planos de faculdades, planos de ensino, né? De faculdades e de escolas. Tudo isso são contratos que a gente não tem muita oportunidade de pactuar no sentido de negociar. Nos são dados esses tipos de contrato e a gente simplesmente aceita ou não. Então, são contratos importantes, é um tema bastante relevante para vocês, com certeza vai estar em alguma atividade valendo nota. Seja numa prova, seja numa atividade virtual que eu vá atribuir nota para vocês, tudo bem? Aproveitando o ensejo, tem uma atividade para vocês disponível lá no Moodle. Assim que vocês entram, a gente tem tópicos para cada aula que a gente vai dando, né? A gente atualmente está no tópico 11 ou 12. Mas lá em cima, no início, tem a atividade para nota de AP1. E aí tem um prazo, inclusive, do dia 3 de maio. Vocês entram nesse fórum, vocês baixam o documento que tem, acho que 2 questões. São questões bastante complexas, que vocês têm que ler com atenção, pesquisar, responder vários tópicos para mim. Vocês transformam esse arquivo em PDF e me enviam ou por e-mail e tá lá disponível, ou pelo próprio fórum, lá no fórum em que eu disponibilizo a atividade, fica a critério de vocês. Então tá, atividade nota P1 até 3 de maio, tudo bem? Essa avaliação vai valer 7 pontos e a participação nos fóruns vai valer o restante dos 3 pontos que faltariam para compor a nota de vocês de 0 a 10. Essa vai ser a nossa primeira nota, né? E aí a nossa segunda nota do semestre vai depender de se a gente vai voltar ou não para as nossas aulas presenciais. Se a gente voltar, a gente aplica uma prova presencial. Se não der pra gente voltar ainda esse semestre, a gente vai ver outras formas de compor essa nota com outras atividades online, trabalhos, enfim. A gente vai pensar numa ferramenta juntos, tudo bem? Mas só lembrando para vocês, fiquem atentos a esse prazo, porque ele é importante e ele vai determinar a primeira nota de vocês, tá? Por enquanto, eu só recebi de 2 alunos, é por isso que eu tô reforçando a mensagem. Eu coloquei para vocês receberem por e-mail esse aviso, coloquei lá no fórum e tô avisando a cada aula, tá? Mas fiquem atentos ao prazo de 3 de maio, tudo bem? Bom, para a aula de hoje, a gente vai entrar, então, seguindo a ordem que a gente vem adotando lá no Código de Defesa do Consumidor, a gente vai entrar no que eles chamam de capítulo 7, que é das sanções administrativas. E aí a gente vai pensar um pouquinho sobre essas sanções administrativas, o que elas são, quando elas acontecem. E em seguida, acho que na próxima aula a gente vai falar das infrações penais, tá? E isso é importante, eu tô falando fazendo essa diferença da aula de hoje para a próxima aula,
porque para quem não é do direito, como é o caso de vocês, pode gerar uma pequena confusão. Quando a gente trabalhou em sala de aula, aquelas situações em que o fornecedor, ele, por exemplo, fazia um tipo de propaganda abusiva que colocava em risco um consumidor, ou quando ele realiza qualquer tipo de situação em que realmente coloca esse consumidor em risco, gere prejuízos, gere danos, ele pode sofrer uma sanção administrativa, que é o caso, por exemplo, de uma multa aplicada por um órgão de fiscalização da administração, como ele também pode sofrer a aplicação de uma sanção penal, porque essa conduta que ele praticou errada pode ser que seja também um crime. Então, a gente precisa fazer uma diferenciação de sanção administrativa para a sanção penal. Quando ele vai falar lá a partir do artigo 61 de infrações penais, ele vai falar de situações que são crime do ponto de vista do fornecedor. O fornecedor pode praticar um crime se ele adotar uma dessas condutas, se ele praticar uma das condutas que são definidas lá a partir do artigo 61 do CDC. O que a gente vai tratar? Isso a gente vai falar na aula que vem, quais são esses crimes, certo? Mas o que a gente vai falar na aula de hoje não é crime. A gente vai falar de sanções, ou seja, de penalidades também que são aplicadas a esse fornecedor, mas a gente vai falar de sanções administrativas, e aí são sanções aplicadas pela administração, e não, por exemplo, pelo Poder Judiciário, quando ele está avaliando um crime, se ocorreu ou não, por exemplo. Tudo bem? É importante a gente fazer essa diferença, porque são situações diferentes, e um fornecedor pode cair só em uma dessas situações, como pode cair nas duas, e são sanções diferentes e independentes. Tudo bem? Bom, então o que o artigo 55 do CDC vai falar? Ele vai dizer que a União, os estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, à industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços. Então, ele está dizendo aqui que os entes federados, mas aí ele não inclui municípios, ele fala só de União, Estado e DF, eles vão, todos eles vão fazer normas, vão produzir normas sobre produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços, né, de modo a realmente organizar e melhorar a situação de consumo, certo? Existem muitas situações em que essas normas, elas vão variar, por exemplo, de estado para estado. A gente não está falando aqui das normas gerais do Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei federal e que todos devem obediência, né, todos os estados, mas a gente está falando aqui de situações eventualmente particulares que podem afetar de maneira diferente as diferentes localidades, os diferentes estados. E aí existem normas específicas que podem ser adotadas por esses entes, tudo bem? E aí ele vai falar que a União, os estados, o DF e os municípios, e aqui ele inclui os municípios, vão fiscalizar e controlar a produção, industrialização, distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, saúde, segurança, informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias. Então, no caput do artigo, ele não menciona município, mas aqui no parágrafo 1º, quando ele fala da fiscalização e controle, aí ele inclui o município. O município também tem um papel importante nisso, tá? Parágrafo 3º, porque o segundo foi vetado. Os órgãos federais, estaduais, do DF e municipais, com atribuições de fiscalizar e controlar o mercado de consumo, manterão comissões permanentes para elaboração, revisão e atualização das normas, sendo obrigatória a participação dos consumidores e fornecedores. Tranquilo, nada demais. Aqui só destaco o fato de que ele
diz que é obrigatória a participação de consumidores e fornecedores, ou seja, dos polos da relação, né, dos sujeitos da relação de consumo, que eles participem dessas normas, dessas eventuais questões. Por exemplo, uma situação interessante da gente pensar. Tudo bem, os órgãos federais, municipais, distritais e estaduais, eles vão estabelecer as normas sobre mercado de consumo, vão fiscalizar. Mas é interessante que haja realmente um diálogo dos maiores interessados nessas normas, nesse controle, nessa fiscalização, né? Ou seja, por exemplo, a gente sabe que hoje as relações de consumo, elas estão complicadas, elas estão prejudicadas por conta da situação do Covid, né, 19. Então, a gente sabe que tem um monte de fornecedor e consumidores também eventualmente prejudicados por uma série de situações que decorrem desse período de quarentena. Bom, as normas, as fiscalizações, as eventuais medidas novas, claro, muitas são tomadas já em diretrizes gerais que já existem no CDC, mas outras pode ser que sejam tomadas considerando as localidades específicas, normas gerais, normas específicas e diretrizes específicas para esse momento. É interessante que os órgãos que vão, de fato, legislar sobre o tema, ou, no caso do executivo, baixar normas, decretos sobre isso, que ele, de fato, ouça os consumidores e os fornecedores, né? Afinal de contas, são os maiores interessados e prejudicados. Para que essas normas, essa fiscalização aconteça a contento, para que ela consiga perceber toda essa realidade, dar conta das dificuldades, dos problemas e dos eventuais prejuízos que ambas partes podem sofrer. Então, é por isso que é obrigatória a participação nessas comissões que o CDC determina que devem existir, tá? Bom, no parágrafo 4, ele vai falar que os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardando o segredo industrial, né? Resguardando o segredo industrial é que a Coca-Cola não vai precisar dizer qual é a fórmula dela, mas qualquer outras informações relativas a componentes que ponham em risco, que sejam prejudiciais à saúde ou que o consumidor deva ter conhecimento, devem ser amplamente fornecidas. E para isso, os órgãos eles podem notificar esses fornecedores para fazê-lo. É muito importante que a gente sempre lembre que todas essas regras, elas decorrem desse dever de informação. É um dever do fornecedor informar e é um direito do consumidor obter essas informações. Bom, aí vamos para o artigo 56. O artigo 56 diz: as infrações das normas de defesa do consumidor, e aí ele vai começar a falar das penalidades, né? Ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas. Então, vocês viram que eu falei que a sanção administrativa ela era diferente e ela era independente da sanção penal, que eventualmente aconteça. Então, vamos pensar numa coisa. Vamos pensar numa situação de um fornecedor que, com a propaganda abusiva dele, ele causou um prejuízo material a um determinado consumidor. Ele vai ter uma sanção de natureza civil, que a gente chama, que é, por exemplo, ressarcir monetariamente aquele consumidor por um eventual prejuízo que ele teve. Mas, além disso, pode ser que essa propaganda abusiva ou qualquer medida que esse fornecedor tenha tomado incorra também numa sanção, numa medida que desobedeça os ditames administrativos. E aí ele vai ser submetido a uma sanção administrativa. E eu já vou ler quais são as sanções administrativas. E além disso, pode ser que essa mesma conduta desse fornecedor também seja um crime tipificado na lei. E aí ele vai também se submeter a uma sanção penal. Então, sanção civil, sanção administrativa e sanção penal são independentes. Pode ser que ele incorra em uma, em duas, em três, mas elas são independentes entre si, certo?
É por isso que ele fala que as infrações das normas de defesa do consumidor, ou seja, as infrações a tudo aquilo que foi estabelecido no Código de Defesa do Consumidor, elas vão ficar sujeitas nessas condutas a sanções administrativas, mas isso não significa prejuízo de uma eventual sanção de natureza civil ou penal que esse fornecedor venha a praticar e precise incorrer nelas, tá? Bom, quais são então as sanções administrativas que a gente está falando? A gente está falando de multa, a gente está falando de apreensão de um produto, por exemplo. Eu me lembro, vocês lembram, eu falei muito em sala de aula daquele caso, daquele lote dos anticoncepcionais que estavam sem efeito. Então pode ter apreensão de todo aquele lote, o caso de um... Enfim, a gente viu também vários casos de recall de produtos, enfim. Então aqui, sanção, multa, apreensão de produto, inutilização de um produto, vai ver que é um produto perigoso que precisa ser destruído. Cassação do registro do produto junto ao órgão competente, pode ser que aconteça. Proibição de fabricação de um produto, se ele desrespeitar uma norma, por exemplo, legal de um fármaco ou de uma substância que é produzida no Brasil. Suspensão de fornecimento do produto ou do serviço. Revogação de concessão ou permissão de uso. Cassação de licença do estabelecimento ou da atividade daquele fornecedor, interdição total ou parcial do estabelecimento, obra ou atividade, por exemplo, no caso de um restaurante que está desobedecendo às normas de vigilância sanitária, por exemplo, intervenção administrativa e imposição de contrapropaganda, que eu vou explicar depois. Bom, o que o parágrafo único vai dizer? As sanções previstas nesse artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa no âmbito de sua atribuição, por exemplo, vigilância sanitária aplica suas respectivas sanções, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente em procedimento administrativo. O que quer dizer? Que essas multas, ou essas sanções, multa, apreensão, elas podem aplicar só uma delas ou várias delas, né? Então, eu posso aplicar multa e interdição do estabelecimento, posso cassar o registro e também cassar a licença do estabelecimento, enfim. Essas medidas podem serem aplicadas sozinhas, mas também em conjunto. E isso vai depender do caso concreto, da análise do órgão competente, né? Bom, aí no artigo 57 ele vai falar: a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a pena de multa, ela vai ser graduada, né? De acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica daquele fornecedor. Fornecedor maior, né? Que tem mais valor, ele paga mais. O pequeno fornecedor, os microempresários pagam menos, a depender realmente desse tamanho, dessa atividade, do lucro, da vantagem auferida, da gravidade daquela atividade que ele praticou, né, da infração que ele praticou. E essa multa, ela é aplicada mediante um procedimento administrativo, revertendo para o fundo da Lei 7.347. Essa lei é uma lei que vocês não precisam ter conhecimento, mas é a lei lá, ação civil pública, que é uma medida judicial, uma ação judicial que determina um fundo específico para esses tipos de infração. Então, vocês não precisam se preocupar com isso, não é da área de vocês, é só vocês saberem que as multas são aplicadas graduadas, né? Esse valor vai depender da gravidade, da vantagem auferida e também da condição econômica desse fornecedor e que ela segue um procedimento para ser aplicada. E esse valor de multa, ela vai para esse fundo. Às vezes é um fundo público, né, gerido por entes públicos para aplicar esse dinheiro em outras medidas. Por exemplo, medidas para melhorar as relações de consumo, o mercado de consumo. Enfim, vai depender, tá? Parágrafo único. A multa vai ser em montante não inferior a 200 e não superior a 3 milhões de vezes o valor da unidade fiscal de referência ou índice equivalente. Bom, isso aí também não é importante agora. Bom, aí vamos para o artigo 58.
O artigo 58 vai falar de outras das sanções, né? Ele vai dizer assim, que as penas de apreensão, de inutilização de produtos, de proibição de fabricação de produtos, de suspensão do fornecimento de produto ou serviço, de cassação do registro do produto e revogação da concessão ou permissão de uso serão aplicadas pela administração mediante procedimento administrativo, assegurada ampla defesa, ou seja, o fornecedor ele vai poder ter toda a chance de se defender com advogado ou não, mas vai justificar, né, para que haja de fato uma decisão para saber se ele de fato era culpado ou não da infração que a ele foi atribuída. Então ele vai, mediante procedimento administrativo, assegurar a ampla defesa quando forem constatados vícios de quantidade ou de qualidade por inadequação ou insegurança do produto ou serviço. Então a gente trabalhou os tipos de vícios, né, lá no início, lá na nossa aula presencial ainda. E quando for esse caso, essas são as sanções possíveis de serem aplicadas nesses casos de vício. E é importante a gente fazer essa correlação entre infração, entre conduta, né, no caso dos vícios, e as infrações possíveis de serem aplicadas nesse caso. Bom, artigo 59. As penas de cassação de alvará de licença, de interdição e de suspensão temporária da atividade, bem como a de intervenção administrativa, serão aplicadas mediante procedimento administrativo, também assegurada a ampla defesa, quando o fornecedor reincindir nas práticas das infrações de maior gravidade previstas nesse código e na legislação de consumo. Então, você está vendo aqui que o próprio CDC, ele diz, olha, tem infrações que vão ser aplicadas só nas mais graves, ou quando ele for reincidente. E aí ele diz que é cassação do alvará de licença, suspensão da atividade, são realmente penalidades mais severas, que, portanto, devem ser aplicadas quando a conduta for a mais grave, quando a infração for das mais graves, né? A pena de cassação da concessão será aplicada à concessionária de serviço público quando violar a obrigação legal ou contratual. Tranquilo. A pena de intervenção administrativa será aplicada sempre que as circunstâncias de fato desaconselharem a cassação da licença, interdição ou suspensão da atividade. Então, ele está estabelecendo todas as diretrizes para aplicação e quando aplicar as sanções administrativas que ele falou lá no artigo 56, né? E, por fim, ele vai dizer, pendendo a ação judicial na qual se discuta a imposição de penalidade administrativa, não haverá reincidência até o trânsito em julgado da sentença. Artigo 60, para finalizar essa parte de infração administrativa. A imposição de contrapropaganda, que foi aquela que eu disse que eu ia explicar depois, será combinada quando o fornecedor incorrer na prática de publicidade enganosa ou abusiva, nos termos do artigo 36 e seus parágrafos, que a gente já conversou em sala de aula, a gente tem uma aula só sobre isso, sempre às expensas do infrator. A contrapropaganda será divulgada pelo responsável da mesma forma, frequência e dimensão, preferencialmente no mesmo veículo, local, espaço e horário, de forma capaz de desfazer o malefício da publicidade enganosa ou abusiva. Pela própria redação, a gente já consegue perceber o que é a contrapropaganda. A contrapropaganda, ela é nada mais do que, uma vez tendo feito uma propaganda enganosa ou abusiva, o infrator, ele tem que se desfazer, ele tem que se desdizer, ele tem que dessa vez retificar aquilo que foi dito de maneira enganosa ou abusiva. E é isso que existe, ela é uma determinação. Não é o caso, por exemplo, de um fornecedor que ele teve um problema na internet, aí ele posta lá no Instagram uma carta ao público pedindo desculpas. A gente não tá falando disso aqui, a gente tá falando de uma sanção. Aqui, o fornecedor, o infrator, ele é obrigado, da mesma forma que ele, no mesmo veículo, se ele fez pela televisão, pela TV, se ele fez pelo jornal, do mesmo veículo que ele fez uma propaganda enganosa abusiva, ele faz a contrapropaganda dele. De maneira que
As mesmas pessoas que tiveram acesso a essa propaganda enganosa abusiva também tenham acesso a essa contrapropaganda e retifiquem a informação que foi passada, certo? Bom, a gente, de maneira geral, esse é um assunto relativamente simples. É importante só ficar atento aos artigos que vão dizer quando determinadas sanções são aplicadas, né? Quando a multa é aplicada, quando a cassação é aplicada, quando a contrapropaganda ela é aplicada, para que a gente perceba que não é sempre que toda e qualquer sanção administrativa será aplicada. Mas, de maneira geral, é um conteúdo fácil para a gente ter uma ideia de como como não adianta só que o Código de Defesa do Consumidor preveja esse monte de regra, né? Ele precisa também prever essas sanções em caso de descumprimento das regras. Então é basicamente isso. Na próxima aula a gente vai falar das infrações penais, né, nos casos de cometimento de crime próprios das relações de consumo, e a gente vai ver situações em que isso pode ter acontecido já nesse momento com o corona. Tudo bem? Então eu vejo vocês na próxima aula e não esqueçam de participar do fórum.